zona ainda não explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd com Marlon e Renan. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos à Irmandade Geek, esse podcast que é um projeto meu com um amigo meu que é o Renan, né? Vamos se apresentar primeiramente, né? Eu sou o Marlon Marins. E aí gente, aqui é o Renan. E aí a gente teve a ideia de fazer um podcast, porque né, todo mundo parece ter um podcast hoje em dia, todo mundo tem um projeto paralelo de podcast. Eu pensei, por que não, né? Aliás, você lembra como que nasceu a ideia do podcast? A gente tava voltando de um Starbucks, não era isso? Foi o dia que a gente foi tomar Starbucks. Que é tipo, todas as vezes... 2 vezes atrás que eu fui pra São Paulo. Mas que é toda vez que a gente vai em São Paulo. Sim, Starbucks é meio que o nosso ponto de encontro aqui em São Paulo. Se o Renan vem pra São Paulo, a gente tá no Starbucks. Pode ter certeza que a gente vai estar no Starbucks. Só agora adivinhem qual. E esperem eu ir pra São Paulo também pra achar a gente lá. Né, da próxima vez eu aviso no Twitter lá, galera, no Starbucks aqui, eu vou fazer encontro. Então, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, né? Eu acho que tem muita gente que deve me acompanhar do canal que tá vendo esse podcast. E o Renan mora em Minas. Qual cidade de Minas mesmo? É pertinho de Belo Horizonte, né? Itabirito, um grande buraco, vamos dizer assim. Mas é pertinho de Belo Horizonte, né? Tipo um ônibus de distância. Pertinho. Um ônibus que custa um rim, mas tudo bem. Enfim, acho que nos apresentamos já. Esse é o podcast Irmandade Geek. O objetivo desse podcast vai ser basicamente falar, como o nome já diz, tudo relacionado a coisas da cultura geek, nerd, pop, ou seja, filmes, músicas, séries, enfim, tudo isso. E a gente pensou, cara, aconteceu esse mês, né? Esse último mês que passou. Hoje é 1º de novembro, estamos gravando isso 1º de novembro. Mas a gente pensou já qual foi o último acontecimento grande assim, né? Foi a BGS que aconteceu agora em outubro. Então nós dois estivemos lá, né? Eu e o Renan. Eu tava lá como VIP e ele como imprensa. Então a gente teve experiências diferentes assim, né? Mas ainda assim acho que é bacana compartilhar isso com vocês. E a gente vai começar direto com a pauta então. O que a gente fez na BGS? O que rolou na BGS? Quais foram as nossas experiências, né? O que a gente fez por lá? BGS, aqui se joga! Vamos começar falando sobre as demos que a gente testou. Eu lembro que no primeiro dia, pra quem não sabe, na quarta-feira é dia de... É só pra imprensa e pra VIPs, imprensas, né? Convidados. É um dia mais reservado, assim. E nesse dia, acho que é o dia que a gente aproveita pra testar mais coisas, né? Você testou alguma coisa legal esse dia? É o dia mais fácil de conseguir qualquer coisa nesse dia, porque não tem fila quase nenhuma. Não, mentira, né? É um pouquinho, ainda assim tinha um pouquinho. Tem umas filas. O stand do PlayStation tava me deixando puto, porque de ficar marcando hora, você não conseguia só chegar numa fila, tinha que marcar hora, isso era uma merda. E você também viu a 1 hora e pouco que eu fiquei no stand da Acer pra testar uma cadeira, né? Pra testar uma cadeira e pegar um brinde, né? Tava dando mochila e coisa assim, e tipo, você ficou, sei lá, 1 hora na fila. Mas também foi bom nesse dia porque eu consegui agendar coisa lá na PlayStation que eu provavelmente não conseguiria tão fácil nos outros dias. E foi 2 as demos que eu tava querendo mais eu testei nesse dia. Na verdade foi uma só, uma demo e uma decepção. Já entro em detalhes nessa decepção. Mas a demo que eu joguei foi do Iron Man VR, que, meu Deus, me surpreendeu mais do que eu tava esperando. Eu não consegui testar nenhuma demo de VR esse ano, mas me falaram muito bem desse do Iron Man. Era a única demo que tinha de VR na PlayStation, né? A PlayStation esse ano se limitou exclusivamente a ele. Nossa, não sabia disso. E a demo era praticamente um tutorialzinho e uma sessão de treinamento do começo da missão. Depois disso a demo crashava. Crashava. É que não tá pronto, né? Eles levam uma build não finalizada, obviamente. Mas você falou então uma coisa que me chamou a atenção, que foi os comandos. Como é que eram os comandos do jogo? Então, os comandos o cara até foi me explicar. Tipo, como é que o Homem de Ferro age pra ele andar nos filmes? E é muito parecido, realmente. Você quer ir pra frente, você vai tacar os propulsores pra trás. Você quer ir pra trás, vai tacar os propulsores pra frente. Você quer subir, taca pra baixo, descer pra cima.
E assim... Parece bem intuitivo. Se você vê um filme do Iron Man, você sabe como ele se movimenta, né? Então você instintivamente coloca a mão pros lados, oposto ao que você quer ir. Achei isso muito bacana. E uma das coisas que ele me falou, e foi uma das coisas que na hora que eu resolvi fazer isso, foi que fez a experiência total, é me entregar. Ele fala assim, não tenta fazer tudo com controle, faça com seu corpo. Então às vezes você quer virar, não tenta virar com controle, vira o corpo mesmo. E quando você se entrega pra fazer isso, a experiência muda e a imersão cresce bem mais. Da hora. Eu comecei a jogar virado pra frente, pra câmera do PS Move, e quando o cara tirou, depois de ter acabado, eu tava olhando pra parede dos fundos e nem tinha reparado que eu tinha virado tanto. Você deu um giro completo. Que legal. E olha que o cara falou, eu vou botar aqui porque aí eu já tenho provas disso. No primeiro dia, até a hora que eu tinha testado, que não tinha muito tempo, eu tinha sido a pessoa mais rápida a crashar a build, tá? A galera tá fazendo 2 minutos e pouco, eu fiz 1 minuto e pouco. Conseguiu crashar antes, deu o recorde. E ele também falou que se você tivesse com tontura e fosse cair, você tinha que erguer os braços, era isso? Isso, Só que você ergue os braços também pra abaixar o Tony Stark, então... o que... Vai que você ergue o braço pra conseguir abaixar o Tony Stark e o cara acha que você tá desmaiando. Tem esse leve probleminha, mas eu levantei o bracinho devagar só, aí fiz um jatinho pra baixar. E é muito legal porque os botões de trás do controle do Move, ele serve pra ativar o propulsor, e os da frente servem pra ataques, pra você atirar ou pra você dar um soco também. Da hora. Que é uma coisa interessante. Mais alguma coisa que você testou que você lembra? Porque eu sei que eu testei pouquíssima coisa, sério, eu testei pouquíssima coisa. Aí desse dia teve a decepção, que sim. foi a apresentação do Death Stranding. Putz, você falou isso também. Que geralmente, pra quem não sabe, quando eles fazem essas apresentações a portas fechadas, pra galera marcar horário e entrar, geralmente é um produtor ou alguém da PlayStation, ou seja lá a imprensa, entrar e jogar uma build do game. Claro que é uma coisa controlada, porque o cara tá jogando, então ele já sabe o que ele faz, mas todas as vezes que a PlayStation fez isso nos últimos anos, olha que eu tô indo na BGS desde 2016, sempre foi entrar um produtor e aí você já, viu o cara jogando, ele vai explicando as coisas. Dessa vez não, eu entrei, veio uma mulher e falou, vocês vão ver 20 minutos de vídeo e... deu play e foi pro fundo da sala. Ela deu play no vídeo e essa foi a grande apresentação de Death Stranding. Foi tipo um vídeo. E ainda era um vídeo, se fosse algo inédito, mas era algo que já tinha sido lançado, né? Todos os 20 minutos de vídeo eram 4 vídeos que já estão na internet. Eram tipo trailers, gameplays do jogo. Eram os vídeos de personagens, que é o trailer da Mama, do Deadman e mais outros 2 que agora eu não vou... o do Jeff Keighley também, que eles mostraram na Gamescom recentemente. E o da história que eles mostraram também, acho que foi na Gamescom. Putz, então, tudo já estava. Eu fiquei 20 minutos lá pra ver coisas que eu já tinha visto na internet. E você não podia levantar da salinha e falar, olha, eu já vi tudo isso aí, tá? E tipo, ir embora. Não, eu fiquei esperando também, porque vai que também tinha algo inédito, né? Pois é. Eu fiquei lá 20 minutos à toa. Praticamente, assim, né? Isso foi na sala de imprensa, né? Lá em cima. Não, isso foi dentro do stand da PlayStation. Tinha um foi dentro? cubículo lá que é pra isso. E só podia era agendado o pessoal também. da imprensa também. Não, era agendado pelo aplicativo. Então, você conseguia. Então, eu já imaginaria que se o público podia ver, não devia ser algo tão exclusivo assim. Mas nos outros anos também tinha abertos e era assim, igual eu vi de Detroit uns anos atrás também, eu vi de... Agora eu não vou lembrar, mas eu vi outros e todos foram desse jeito. O cara entrava e jogava. Sim, que pena. E é engraçado porque o jogo tava prestes a lançar, já, tipo, ele tá lançando essa semana, né? Olha, a gente tá gravando dia 1º, o jogo lança em 1 semana. Sim, dia 7. Hoje, inclusive, já saíram várias reviews. É verdade, né? Tá saindo bastante review hoje que a gente tá gravando e foi o assunto do dia até, porque as reviews não estão lá, essas coisas. Tem gente dando nota muito alta e tem gente dando nota muito baixa. Tipo, tá muito estranho. Eu vi site aí dando 10 de 10 e tem, tipo, a IGN americana dando um 6.8 pro jogo. Tipo, como assim? Entre num consenso, né? Qual que é desse jogo aí? Sim, foi uma coisa muito estranha eles estarem com uma apresentação de um
jogo que ia lançar um mês depois e não ter nada de incrível. O jogo tava quase finalizado já, então... Mas enfim, eu acho que Death Stranding vai ser um jogo que ou você vai amar ou você vai odiar. Acho que as notas estão demonstrando isso. Vai ser muito de cada um mesmo. Sim, sim. E daqui a um mês e meio mais ou menos, eu vou dar minha opinião aqui, que eu... Quando a gente vai falar de Death Stranding, depois que sair, a gente volta a falar dele. Você que já pegou na pré-venda, né? Você Sim. Já tá com ele aí. Eu vou pensar em pegar, eu tava esperando as reviews justamente pra ter uma ideia e... Porque eu já me decepcionei muito no passado com comprar jogo assim que achar que vai ser ótimo e não vai, tipo No Man's Sky. Eu comprei o Deluxe na pré-venda, aquela bosta. Você tem noção de... Olha o nível da decepção que eu tive, né? Imagina. Então, eu dificilmente pego algo na pré-venda. Se não for um jogo que eu tenho certeza que vai ser ótimo, tipo Red Dead, obviamente eu peguei na pré-venda Deluxe, Platinum Edition, sei lá. Mas, enfim, eu vou esperar pra ver, a gente vai falar sobre isso no futuro. Vamos voltar para a BGS. O que a gente testou mais? Eu lembro que no stand da Xbox tinha também Dragon Ball, né? Foi a primeira coisa que a gente testou quando chegou lá. A gente aproveitou o que a gente tinha encontrado e passamos lá e a fila tava até pequenininha pro Dragon Ball. Esse dia tava super Graças a tranquilo. Deus, porque nos dias seguintes a fila estava gigante. Sim, tava enorme. Não só no Xbox, no PlayStation também. Isso. Em tudo. Conforme os dias vão passando, vai enchendo cada vez mais. O que você achou de Dragon Ball? Eu não consigo opinar. Eu não sei o que dizer desse jogo. Mas a minha opinião, eu saí mais positivo do que eu imaginava que eu estaria com aquele jogo, vamos dizer assim. Ele me lembrou muito Budokai, e Budokai Tenkaichi um pouco, do jeito que ele te deixa um pouco mais livre. As batalhas ele é um mundo aberto, né? As batalhas não te, talvez exigem tanto quanto um jogo talvez exigiria. E no início da demo eles até falam, ó, você tá no mundo livre, mas quando você chegar naquela missão ali, você vai fazer a batalha de boss e vai acabar, tá? Então, pra você administrar o seu tempo. Pra quem que é um contexto, a demo que a gente jogou é o comecinho da história do anime, quando o Gohan é sequestrado. Então é comecinho mesmo. Eu vagamente devo lembrar isso porque eu, sei lá, assisti Dragon Ball quando eu tinha 10 anos, então sei lá. Eu também tô meio enferrujado ainda, mas eu lembro mais ou menos. Com Dragon Ball, mas eu também lembro mais ou menos a história. E era isso o início. E aí você ficava livre, tinha coisas pra fazer nesse mundo livre. Tinha até pequenas batalhas, você podia ter, né? Mas aí você chegava tipo na missão mesmo e aí tinha um boss e acabou. Era essa demo. Mas eu achei legal, tipo, os gráficos são bem de anime, assim, tava legal, os controles também estavam legal. Eles conseguiram reproduzir bem a ideia do anime. Acho que talvez nunca vai chegar no nível tipo Dragon Ball FighterZ, que conseguiu treinar uma perfeição que ficou bem parecido mesmo, mas tá muito bom, pelo menos visualmente falando. E me deu uma sensação boa de gameplay, vamos dizer assim. Quais outras demos você lembra de ter testado? Olha, eu testei no Xbox, eu testei duas outras coisas que assim, que param mais comigo, que foi Bleeding Edge, que é a nova IP da... Meu Deus, fugiu o nome da empresa. Da empresa que fez Senua's Sacrifice. Agora eles estão fazendo um multiplayer, um jogo multiplayer 4 contra 4, no estilo meio Overwatch. Que eu gostei bastante, porque ele tem uma pegada bem parecida com Overwatch, bem uma coisa meio de zoeira e tal, assim. Seria Ninja Theory? Com a Ninja Theory, isso. Ninja Theory. E além de ter esse coisa, eles adicionaram outras formas de você cooperar. Então, tipo assim, igual no Overwatch, tem várias missões que você tem que dominar um ponto. E isso é o único jeito de você ganhar. Se você estiver dominando o ponto, aquele ponto, o outro time dominou, acabou. No Bleeding Edge não, são vários pontos, cada hora vai trocando qual ponto que você tem que dominar. Quanto mais tempo você ficar ali, mais pontos você vai ganhando. E matar os personagens do time inimigo também ganham pontos. Então, mesmo as pessoas que não têm tanta habilidade, talvez possam ajudar. E o outro que eu joguei lá no Xbox foi Battletoads. Tô ligado esse jogo. Que ele foi um misto pra mim, vamos dizer assim. Ele tinha duas partes a demo, pelo menos até onde eu joguei, né? Não sei se tinha algum depois que eu parei antes de acabar a demo. A primeira parte foi um beat'em up, que definitivamente não foi a melhor parte da experiência, vamos dizer assim. Não me pegou tanto quanto, por exemplo, o Battletoads original me pegou. Mas a segunda parte, que foi a parte de veículo, ela, vou garantir, pelo menos de acordo com a demo, ela tá tão difícil quanto era no original. E mesmo assim ela é divertida, de certa forma. É aquele desafiador divertido que o Battletoads original tinha. Certo. Esses foram os dois da Xbox, né?
Isso. 2 com o Dragon Ball Z Kakarot. E aí teve na Nintendo também, né? A gente testou coisa na Nintendo? Eu testei uma coisa só, porque infelizmente o que a Nintendo trouxe esse ano, ela não é muito pra quem já estava inserido no mundo da Nintendo, né? Muito do que ela trouxe hoje foi pra mostrar pro mercado brasileiro os vários jogos que ela já lançou. E muitos dos títulos que ela trouxe são aqueles títulos que a gente chama de Evergreen Titles, que são aqueles títulos que servem pra uma geração inteira, sabe? Então ela trouxe Super Mario Party, Smash Brothers, Mario Maker, acho que tinha Mario Kart, e ela trouxe o Link's Awakening, que tinha sido lançado recentemente, e o que você acabou de falar, que é o Luigi's Mansion. Sim. Que foi a única coisa, assim, que pra quem já tem um Switch, no que é o meu caso, não teve uma chance de experimentar, porque o jogo lançou ontem, literalmente. No dia que tava lá, era ontem. E... Ou ontem se diz ontem, 31 de outubro. 31 de outubro foi o lançamento de Luigi's Mansion. E a demo que tava lá, eles usaram a demo da E3, que é do andar medieval. Depois disso, na Gamescom já teve até uma outra demo, mas eles trouxeram a demo da E3. Como sempre, infelizmente, não tem nem dublagem, nem legendas em português. Mas a demo tava bem divertida. Eu tive a oportunidade de jogar ela 2 vezes até. Uma no primeiro dia e outra no último dia. E realmente, tipo, ela tá bem divertida. Inclusive, eu comprei o jogo por causa da demo que convenceu. E saiu de lá com posters. E saímos de lá com posters. E você ficou com o meu pôster. Fiquei. Porque eu esqueci de pegar, eu coloquei no seu mochila. Isso. Na verdade, eu acho que eu dei seu pôster de presente pra um amigo que ele tava querendo. Eu vim com 500 pôster também, eu dei metade, outra metade tá aqui ainda até agora. Nem sei o que eu vou fazer com tudo isso de pôster. Voltando a PlayStation, teve mais coisas que eu joguei lá. Sim, essa parte é sua, porque você que testou um monte de demo, eu realmente não testei muita coisa. Eu acho que da PlayStation, as únicas coisas que eu acho que eu não testei foram FIFA 20, porque não sou muito fã de FIFA e já tinha lançado também. Os jogos da PlayStation Hits, que estavam lá pra galera experimentar também. Mas assim, das várias coisas que tinham lá disponíveis, vamos dizer, 3 me chamaram a atenção. Uma, eu tenho minhas dúvidas de o porquê me chamou a atenção, mas eu vou falar dela primeiro pra tirar ela do jogo. A coisa que eu fiquei na dúvida se realmente me interessou foi a circunstância que ajudou, foi Predator, acho que é Battlegrounds, alguma coisa assim. Hunting Ground, isso, Predator Hunting Ground, que é um jogo muito no estilo Friday the 13th. É aquele de tipo, né, tem um cara, um assassino solto. Isso. Só que nesse caso é o Predator. E assim, a demo que a gente tinha lá era uma pessoa como Predator e as outras 4 como soldados, que tinham que cumprir missões ao longo do mapa. Eu me voluntariei para ser o Predador, claro. E eu acho que isso influenciou um pouco a minha experiência, vamos dizer assim. Porque é legal ser o Predador, eu gostei bastante, tipo, a furtividade, você escalar árvore e outras coisas. Me deram uma sensação bem legal, bem parecida com esses jogos de terror, como eu falei do Friday the 13th, por exemplo. Sim. Eu não sei como é a experiência do outro lado, né? A experiência de soldado, eu não cheguei a jogar como soldado. Eu joguei só como Predador, ganhei. Acho que isso também pode ter influenciado um pouquinho o meu julgamento. Pois é. Mas eu não sei se me convenceu a ponto de eu virar e pegar o jogo quando lançar. Porque assim, eu acho que assim, é aquele jogo que talvez te prenda pra jogar 1 ou 2 partidas, mas eventualmente ele não pegue você. Não te conquiste. Não me conquiste por longo tempo, ou seja, uma coisa mais momentânea. Seria um jogo mais casual, pode de vez em quando tem nada pra fazer aqui, vou jogar uma partida de Predator. Isso. E ele é basicamente só isso, né? Ele não tem uma história, sei lá. Se eu lembro bem, não foi anunciado nada disso. Ele vai ser mais realmente uma competição multiplayer online. assíncrono mesmo. Os outros 2 jogos, o primeiro deles foi Final Fantasy VII Remake, que tá prometendo bastante. Ele tá, vamos dizer assim, jogando, realmente deu pra sentir que ele está respeitando bastante do que o Final Fantasy VII é, mas mudando bastante alguns aspectos, igual
deixar de ser uma coisa mais turn-based, igual o Final Fantasy VII original e ser uma coisa mais ativa. Então você tá movendo, atacando, mas também tem os momentos que você pausa e coloca os comandos de ataque. E assim, a demo que tava lá foi bem divertida, assim, eu realmente não vi o tempo passar, eu joguei bastante e gostei. Ele é mais turnos e menos ação, digamos assim. Aliás, não, ele é menos turnos e mais ação. Isso, exatamente. Ele tem uma coisa mais de você de um combate mais mais comum mesmo. Tradicional. Mas sim. tem como você acessar os menus e mandar não só o Cloud, por exemplo, como o Barret para atacar. Tipo, você tá controlando o Cloud e mandar o Barret dar um ataque. Ou o contrário, você tá controlando o Barret e mandar o Cloud dar um ataque. E também tem essa questão, você pode trocar livremente entre os personagens. Isso é interessante, cada um joga de um jeito. E o último jogo que realmente me chamou a atenção foi Marvel's Avengers. Ah, o Marvel's, esse era o que eu queria ter testado e não consegui testar. Que eu quase tive a oportunidade de testar ele 2 vezes ainda. Ah, é? Mas eu até deixei a segunda vez passar, que a primeira vez já tinha sido suficiente pra eu entender o que eu queria entender do jogo, se ele era bom mesmo ou não. Então, a demo que tinha lá é aquela demo que foi liberado o vídeo na Gamescom, que é antes do ataque. Os gráficos que estavam nessa demo já são os gráficos já alterados, tinha algumas melhorias ainda, além do vídeo da Gamescom. Já aparecia a Kamala Khan também, que foi anunciada, mas inclusive é ela que narra a demo, o comecinho da demo. E você pega o controle dos 5 Vingadores. Eu gostei bastante do jeito que eles unificaram para você ter os comandos parecidos, mas para cada Vingador algo ser diferente, de um né? jeito. Ter seu próprio jeito de comando. Todos eles eu realmente achei bem únicos. A demo, se eu lembro bem, começa com o Thor. Do Thor passa pro Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e por último Viúva Negra. Então deu pra experimentar os 5 tranquilamente. Tipo, cada um tem as suas... Você quer dizer que os comandos eles são parecidos? Sim. Obviamente coisas óbvias, tipo andar, você vai fazer com um L e tal. Mas tipo, os poderes de cada um, sabe, você consegue pegar, tem certa diferença de cada um e tal. Sim, igual o Thor, por exemplo, ele pode dar uma de Kratos, apesar que é uma coisa que ele já fazia antes também, mas pode fazer igual o Kratos faz no novo God of War, de tacar o machado, ele consegue tacar o martelo, prende a pessoa na parede, por exemplo, por um tempo, ataca. Eu acho que o Kratos é que deu uma de Thor, porque o Thor já fazia isso muito antes. O Homem de Ferro, é claro, tem os blasters dele, e eu vou voltar nele, porque já vou deixar aqui, foi o meu menos favorito dos que eu joguei, dos 5. Ah, é? Nossa. Vou voltar nele. O Hulk, eles pegaram uma das coisas que mais ficou famosas do Hulk do MCU, né? Que é o Hulk Smash. Inclusive uma das habilidades dele é pegar um inimigo e sair batendo. O Capitão, claro, tem o escudo dele, que é uma peculiaridade. E a Viúva Negra tem as arminhas dela. E quando você joga com ela, praticamente a batalha com o Taskmaster no finalzinho. Agora, voltando ao ponto que eu fiquei de falar. Do realmente. Iron Man. Por quê? Você jogou o VR dele e gostou? Porque o que tem diferente nesse? Então, tem 2 partes quando você joga com Homem de Ferro. A primeira dela é um shooter on rails, mais ou menos. Que então o jogo já vai te trilhando num caminho, você pode controlar um pouco e você ainda tem que atirar. Essa parte pra mim foi a parte mais esquecível da demo, vamos dizer assim. Eu não gostei muito dos controles. Quando você diz shooter on rails, é tipo, ele faz um caminho, você não controla... Ele já vai seguindo o caminho na ponte. Caraca, sério? E você controla... Você não controla por onde ele anda. Você mexe ele um pouco, mas é mais mirando nos inimigos que vão aparecendo no caminho do que controlando ele mesmo. E depois é o combate dele. E assim, vindo do Thor, que você tinha uns ataques muito perto, eu acabei assustando várias vezes, que eu apertava pra dar um ataque que eu achava que ia dar um dano de perto e ele tacava um blaster. E assim, pra mim foi um dos que não ficou muito, mas assim, não é nada que atrapalha a minha experiência com o jogo no geral. E você já começa jogando lá no meio, né? Tem que ver se talvez a progressão do personagem você vai pegando melhor os comandos de cada um ao longo do tempo. Sim, esses dias, por acaso, a Crystal Dynamics
falou mais coisas, por exemplo, que você vai poder adaptar os ataques. Quando você estiver jogando com as missões que seriam meio que secundárias, vamos dizer assim, que você pode escolher o seu herói. Então você vai ficar livre pra jogar com o herói que você melhor se identificar. Só na campanha mesmo que você vai ter que jogar com o herói pré-definido. E também vai ter essa questão toda de customização, tanto de armadura quanto de ataque. Então pode ser que... Eu imagino que vai ter uma árvore de habilidades também. Todo jogo assim tem, então... Eu só não sei se vai ser uma individual pra cada um, que seria muita coisa, mas sei lá. Agora realmente com ele eu ganhei uma expectativa que eu já não tinha, então eu vou deixar a expectativa na medida que eu já peguei, não vou tentar nem aumentar nem abaixar, vou deixar ela ali, mas perto do lançamento em março eu decido realmente se eu vou pegar ou não. Pra mim é aquela velha história, eu vou esperar as críticas sair, vou ver o que eles estão falando e a partir disso eu vou definir se eu compro ou não. Mas por enquanto eu tô animado, tô bem animado pra esse jogo, levando em conta que eu gostei muito de Spider-Man, apesar de não ser da mesma desenvolvedora, né? Se eu não me engano. Sim, Spider-Man é da Insomniac. É da Insomniac. Mas ainda assim é jogo de herói, eu acho que eu tô animado pra ver. Sim, a pegada é um pouco diferente, as ideias deles são um pouco diferentes, mas vai ter umas coisas parecidas, então imagino que vai ficar bom. Sim, eles teriam que cagar muito pra conseguir fazer um jogo de heróis da Marvel, assim, com tanto herói junto num jogo só ficar ruim, então, sei lá. E eu acho que das demos que eu joguei seriam essas, mesmo assim, as que me chamaram. Tinha assim, eu acho que esse ano teve uma questão de demo de muita coisa que saiu recentemente, muita demo de coisas que são títulos evergreen, tipo Fortnite. Devia ter uns 4 ou 5 stands todos com Fortnite pra jogar. Pois é, tinha Fortnite em tudo. Você andava pelo stand, você andava 100 metros, tinha mais um lugar pra jogar Fortnite. Olha só que legal. O que é engraçado, considerando que se uns 4 lugares estavam com isso, o último dia eles se ferraram porque o jogo saiu fora do ar. O jogo saiu fora do ar, exatamente. No último dia tava aquele bagulho de lançar a nova temporada, né? Isso. Temporada 10, se não me engano. Fortnite 2, tava falando, sei lá. Fortnite capítulo 2, Capítulo 2. E na verdade o jogo ficou fora do ar de domingo até terça-feira, então. Sim, então no último dia, que era o dia mais cheio, o pessoal que queria jogar Fortnite na BGS não conseguiu. Aliás, quem quer jogar Fortnite na BGS, você pode jogar em casa, isso, de graça. Você pode literalmente baixar de graça. BGS, aqui se joga. Vamos aproveitar a ocasião então e vamos falar dos stands, né? Sim, os stands. Vou aproveitar e começar, como eu já falei, do Fortnite. Eles estavam com o stand lá, né? Sim, e era um stand enorme. Era, acho que o maior stand da BGS inteira era do Fortnite. Na verdade, ele empatava com os outros, mas ele dava a impressão de ser mais aproveitado. Pra mim, no mapa, ele parecia um pouquinho maior do que o PlayStation e Xbox. Mas todos eles, a Nintendo, foi a Nintendo, a Epic, Facebook, a PlayStation e o Xbox, todos eles tinham 1000 metros. Mas eles estavam realmente... O do Facebook tava também muito grande. Eu não sei, eu acho que por ter mais espaço lá, eu acho que dava a impressão de ele ser maior. Eles aproveitaram bem o espaço. Eles deixaram uma parte pra interação de palco, né? Sim, tinha um palco. Com arquibancada ainda, justamente também porque eles iam sediar o evento de final de temporada, então não tinha como eles não terem um espaço bom, sim, e grande. E aí, além disso, tinha um ônibus do próprio Fortnite. Então, no real, você podia ir lá tirar foto. É o tipo de coisa que tipo, só tá pra enfeite mesmo. Não tinha... Fazer o quê? Nada, era um ônibus. É o ônibus Fortnite, você vai lá tirar uma foto com ele, é isso. Tinha um glider também, que você podia tirar foto com ele. O glider, sim. Tinha uma instalação de tatuagens. Tatuagem temporária, vamos deixar claro. Lotadas de glitter. Lotadas de glitter, sim. E também o touro mecânico, que não era um touro mecânico, era uma lhama mecânica. E que... Isso eu queria ter ido, mas acabei não subindo naquilo. Que dava, acho que uma lhama, alguma coisa assim de recompensa, mas também não foi. Você ganhava um inflávelzinho de lhama, era isso. Que eu também não fui nessa, eu acabei mais passando mesmo por lá. Eu tenho um amigo que tem canal de Fortnite que viveu, tipo, 5 dias lá, mas...
Ele não fez mais nada no evento, mas eu não fiquei muito tempo lá, não. Eu passei algumas vezes e eu vi o final da temporada lá também um pouco, porque eu fiquei curioso, assistir. Uhum. E foi bem engraçado, porque parecia que a galera de lá também ainda não tava sabendo direito o que ia acontecer. Tava todo mundo, tipo, esperando o que vai acontecer nesse stand aí. E foi uma experiência até interessante ver o final com a galera e ver todo mundo reagindo de formas diferentes. Foi uma coincidência muito bacana esse ano ter terminado ali na época da BGS. Mas enfim, fora isso, teve os arcades. Tinha uma área imensa que era só de... Não dá pra dizer que eram arcades, eram basicamente só máquina de pinball, né? Basicamente isso. E tinha muita opção de pinball. Sério, eu nunca vi tanta máquina de pinball junto na vida. Nem quando eu vou no fliperama tem tanto pinball igual aquele dia. E de tudo que você imaginar, você lembra de alguns que a gente viu? A gente tinha um do Batman. Batman de 66. Sim, era aquele Batman antigão. Que tinha o tiozinho que não queria sair de jeito nenhum dessa máquina. E eu queria experimentar. Tinha tipo uma máquina dessa só e tinha um cara que você ficava lá, ele não saía, porque era meio que livre, não tinha ficha, sabe? Era de graça, só chegar e jogar. E ele não tinha saía do Austin Powers. Do Austin Powers é ótimo. Melhor pinball. Esse filme, nossa, caramba, Austin Powers. Tinha um do Independence Day, mais um. Que a gente não chegou a testar, mas deveria ser alguma coisa que tava. Parecia bem velho, tava gastado. Dá pra ver quando você olha pro pinball e vê que ele tá gasto, que tem décadas de idade. Não, ele realmente tava bem usado. Tinha o da WrestleMania também, que foi o que eu fiquei mais tipo, nossa, nem sabia que existia pinball disso. De WWE, e era bem bacana também. Quais outros? Tinha umas mesinhas de rock do Pac-Man. Pac-Man não faz nenhum sentido. Por que o Pac-Man teria um rock daquele jeito? Não faz sentido. E tinha aquela máquina de... Como é que é? Era uma máquina de... Aquela de ping-pong, mas não era ping-pong. Era pong. Sabe, tá ligado? Que a gente jogou um pouquinho. Sim. Também era legal aquilo, porque era tudo com imã. Era tipo um pong, era um pong analógico. Era bem da hora. Era bem bugado, porque às vezes o trem parecia que tava indo numa direção e ele fazia uma... Ele fazia uma curva, né? Porque é assim que funciona imãs. Imãs são estranhos. Então você não conseguiu controlar direito, mas foi divertido. Foi sim. A gente jogou o de tambor também, que agora me foge o nome. Tem um de tamborzinho que você tem que bater no ritmo. Aquele lá eu já joguei na Lords, eu moro aqui perto de casa, tem um fliperama chamado Lords, eu já tinha jogado aquilo lá com outro amigo meu, então eu já tava meio treinado, e eu te venci 3 vezes. O jogo eu não lembro, mas aquele instrumento de bater chama Taiko. A franquia é alguma coisa assim. Eu ia chamar de baqueta. Falar uma baqueta. Eu sei que os últimos jogos da franquia chegaram pro PS4 e pro Switch tem um tempinho agora. Então tinha bastante pinball, tinha algumas maquininhas assim diferentes, tipo essa do tambor e o Pong e o Wii Rock lá. E tava bem legal essa área do stand arcade. Que era patrocinado por uma loja lá, a loja que vende os arcades, mas eu não vou lembrar o nome também. E não tá me pagando, então não vou falar sobre. Agora Avenida Indie, vamos falar da Avenida Indie. Você chegou a ver alguma coisa lá? Eu cheguei a passar 2 dias andando lá. Eu infelizmente não consegui me dedicar tanto quanto eu queria pra Avenida Indie, igual eu dediquei em outros anos, e em cada um, sabe? Conversar com a galera que tá desenvolvendo, ver os jogos. Isso é o mais legal da Avenida Indie. O pessoal tá a equipe ali, você chega e conversa sobre o jogo com os caras. É tipo muito informal, assim. Você não vai fazer isso com um jogo Death Stranding da Sony, assim, você não vai conseguir fazer isso. E lá você super chegava e conversava com eles. E eu sei que tem um jogo que o pessoal comenta muito no YouTube, que é 171. Você já ouviu falar? Não, eu vi sim. Inclusive foi recomendado por mim, por muita gente. Inclusive o Cláudio Prandas do The Enemy me falou: se você puder jogar um jogo da Avenida Indie, joga 171. Infelizmente a fila tava imensa, eu também não consegui jogar. Sim, era o que o pessoal mais queria era o 171. E tipo, é um jogo, acho que é o jogo brasileiro atual que o pessoal mais fala. E ele tá em desenvolvimento por muito tempo, faz tipo anos, assim. E ele é uma espécie de GTA, é isso, ele é um GTA no Brasil. Isso, Só pra colocar vocês em contexto, é um GTA que se passa no Brasil. Até onde eu sei não vai ter campanha, não sei como vai funcionar isso. Se tem campanha, missão, enfim. Mas é interessante. Sim, tem vários detalhes, tipo os carros que a gente geralmente acha aqui no Brasil e outras coisas.
vi as outras pessoas jogando, queria ter jogado, mas não conseguia. Tava bem bacana. Mas assim, da Avenida Indie, se eu não me engano, é o que mais o pessoal queria, era 171. Não tem nenhum outro jogo que tenha me marcado, assim. Teve algum pra você, será? Olha, de marcado assim mesmo não. Tinha uns que eu já tinha jogado em outros BGS que estavam de volta, tipo Dolren. Ah, ele continua em desenvolvimento? Continua em desenvolvimento. Eu cheguei a ver poucas imagens, mas eu vi de gente que jogou, que falou que ele apresentou algumas melhorias também esse ano. Eu queria ter experimentado também pra ver, mas ele também tava lá e deu pra ver mais um pouquinho dele. Sim. Mas a gente também tem que falar dos nossos stands, né? Pra quem não sabe, o Renan tava lá como imprensa e eu tava lá como influenciador. Influenciador, olha que palavra bonita, que eu adoro essa palavra, influenciador. E então eu tava no stand de YouTube Gaming e ele tava no de imprensa. Como é que tava o stand pra você de imprensa? Eu sei que me contaram que tinha muita Fanta. Tinha Fanta à vontade lá, o tempo todo chegava Fanta pra tomar. Imprensa não é bem vamos dizer assim, não é um stand, é uma área, né? Sim, é uma área que você pode ficar. É uma área muita parte. Fica lá no segundo andar, é a única parte que fica lá em cima, separado de tudo. E assim, é uma sala bem simplesona mesmo, é aquela área pra você ir trabalhar. Usar o Wi-Fi. Roubar o Wi-Fi pra roubar não, poder mandar mensagem. Estão te dando Wi-Fi. Comer também um pouco, porque... Tinha comida lá? Tinha panetone. Panetone. De vez em quando tinha... Panetone estavam distribuindo panetone nessa BGS, não tinha filas de pessoas querendo comer panetone de graça, não sei. E esse ano não tinha Cup Noodles, fiquei decepcionado com isso. Ano passado tinha, lembra? Eu peguei um dia, foi no terceiro dia eu peguei na saída só. Ah, ele tinha então? Tipo, tinha, mas não teve com tanta frequência igual foi no outro ano, não. Eu lembro que ano passado era tipo... O pessoal de imprensa, se tinha alguém com um copinho de Cup Noodles na mão, você sabia que era da imprensa. Eles estavam distribuindo Cup Noodles lá. E muita Fanta, né? Sim, teve muita Fanta também, isso é verdade. E uma coisa que eu não posso deixar de destacar é o carinho que a galera tava com a gente. Então, tipo, a galera desde a porta que escaneava a credencial, até a galera lá da Rosarais Comunicação, que é quem tava organizando essa parte de comunicação do evento. Eles foram super carinhosos, eles prontos para responder, sempre tinha alguém lá dentro, então foi muito bem organizado essa parte de imprensa. Bacana. Eu digo mesmo do meu stand, né, do pessoal do YouTube Gaming, trataram a gente muito bem. Eu vou resumir por cima como tava o meu stand, eu falei que eu ia falar isso no meu canal, mas eu acabei nem mencionando, porque no meu canal eu não cobri muito a BGS, eu falei mais só da parte dos atores do GTA V, que a gente vai falar em seguida, daqui a pouco, mas... basicamente no meu stand era um lounge, então você podia chegar e sentar e descansar depois de andar, e tinha bar, nesse bar tinha comida e bebida, tinha almoço na hora do almoço e lá pelas 6 e pouco tinha janta. De bebida tinha coca, água, essas coisas, suco, tinha Ruffles, eu comi tanto Ruffles nessa BGS que eu nem sei. E aí tinha umas mesas de, sabe aquele futebol de mesa, futebol de... aquele que você gira o bagulhinho assim, e também tinha... pinball, tinha uma TV que ficava transmitindo o que estava acontecendo no palco, porque pra quem não sabe, a BGS Talks foi pelo próprio YouTube Gaming. Então, de um lado da avenida tinha o nosso stand e do outro lado da avenida era o palco, onde aconteciam coisas. Inclusive a vinda dos atores foi ali também. E tava bem bacana, foi muito legal reencontrar o pessoal. Todo ano esse stand de youtubers é onde a gente se reencontra, onde eu falo de novo com bastante amigos que eu conheço do YouTube. Além disso, teve uma festa também da BBTV. A BBTV ali esse ano ela não teve stand, porque eles fizeram em vez disso uma festa na quinta-feira, então... Mas como já tinha o stand do YouTube, era meio desnecessário mesmo ter o stand da BBTV também, mas... BBTV, pra quem não sabe, é a minha network, né? Tipo, a empresa com quem eu trabalho no YouTube. Tava bem bacana, o pessoal também tratou a gente super bem, tava bem legal. Do stand do YouTube eu não tenho muita experiência de lá, eu tenho experiência do palco. E tava bem organizado ali o palco. Esse ano tava bem melhor que ano passado. Que no passado, basicamente, no palco era coisas do YouTube. Esse ano eles pegaram e fizeram parceria com a própria BGS e trouxeram o BGS Talks, que é onde eu rolar entrevista com convidados e tal. Então, a voz do Mario lá, o Martinet tava lá, o Xota na cama, como sempre, não pode faltar. Agora toda BGS tem um Xota na cama. E também tinha umas redes, umas gangorras. Sim, tinha umas redes. Também nos dizem que tava lotado, aquilo não era impossível de sentar naquilo, mas tinha um lugarzinho pro pessoal descansar também. Tava bem legal o stand do YouTube esse ano. E teve também uma trilha que eu não cheguei a fazer, mas... Então, eu também não cheguei a fazer aquilo, mas tinha uma trilha que passava, tipo, por cima, entre os dois, né? Entre
ao lado do palco e o lado do lounge tinha uma ponte que ligava os dois assim, o pessoal passava em cima daquilo. E pelo que eu vi no YouTube, assim, porque eu não cheguei a entrar naquilo, mas eu vi canal mostrando, basicamente, você girava tinha tipo uma roda da fortuna ali em cima, você girava aquilo e aí você ganhava um brinde, e aí você deslizava num descarregador assim que tinha do lado. Sim, tinham várias experiências, tipo, uma parte do Mortal Kombat, acho que tinha uma de Minecraft também. Sim. Que ficou bem interessante, e olha que eu não entrei, deu pra ver. Eu vi por fora também. E aí, é claro, todo ano é aquela coisa, né? PlayStation 4, PlayStation, aliás, versus Xbox. Todo ano os dois eles ficam um do ladinho do outro. Tipo, você passa naquela avenida central, assim, de um lado tem Xbox, do outro PlayStation. É aquela briga de sempre. Sim. E sempre um fazendo mais barulho que o outro. A competição é quem faz mais barulho, quem tem as caixas de som mais altas. E apesar que esse ano Xbox tinha muito mais interação e muito mais ativações do que a PlayStation, isso não tinha a menor dúvida. Uhum. Tinha, realmente, esse ano não tem como negar, a Xbox tinha mais coisas para se fazer, digamos assim. Sim, igual a PlayStation, ela chegou a fazer algumas coisas, tipo chamar quem tá jogando pra participar do palco, responder perguntas, assinar autógrafo com o produtor, teve também distribuição de brinde, mas eram coisas mais pontuais ao longo do dia, nada que fosse o espetáculo do dia. Sim. Enquanto no Xbox tinha... O PlayStation Tech tava, honestamente, um pouco decepcionante. Até o VR tinha só uma opção de VR. E eu não gostei nem um pouco da forma com que eles... você tinha que marcar a hora no aplicativo, cara. Tipo, que absurdo é isso? Você não podia chegar numa fila e ficar na fila. Pelo menos no primeiro dia, né? Nos outros dias eu até desisti de testar alguma coisa, mas... Você tinha que marcar a hora no aplicativo. E assim, era tipo 5, 6 vagas a cada 15 minutos, sabe? Era pouquíssima opção. E por isso eu não consegui marcar. Você conseguiu marcar ainda, né, coisa? Consegui marcar as várias coisas. Mas eu juro, tudo eu que tentei... eu testei foi marcando. Não teve, tipo, você tá fora de casa, você tá no 4G. Aí depois, tudo bem, lá no YouTube Gaming tinha Wi-Fi, mas eu não ia ficar lá no YouTube Gaming tentando marcar a hora no PlayStation. E o 4G também não funciona direito. A gente sabe, todo ano na BGS não funciona o 4G direito. Não tem uma cobertura muito boa ali, pelo menos da TIM não. E aí você é obrigado a usar o 4G de um lugar que não funciona direito pra marcar a hora. E aí eu falei, cara, eu desisto. Aí eu não testei muita coisa por causa disso, inclusive. E eu acho que podiam só fazer uma fila, cara. Fazer uma fila e as pessoas vão por fila e dane-se, não precisa marcar a hora. Eu acho que assim, nos outros anos eles também usaram o aplicativo e eu acho que nos outros anos deu mais certo do porque que você tinha a opção da fila também. Tinha a opção da fila e além disso... Tinham mais opções de coisas, tinham mais né? estações de jogos, é isso que eu quero dizer. Nossa, de VR eu lembro que tinha aquele jogo, como é que é o nome? Beat Racer, acho que é o nome. Beat Saber. Beat Saber, isso. Beat Racer é outra coisa. E qual outro também? Tinha vários de VR. Sim. E aí esse ano teve Iron Man. Tá bom, é um jogo legal, mas é um só. E é isso. Igual, por exemplo, o COD tinha 12 estações, por exemplo... enquanto Vingadores, por exemplo, só tinha 6. Claro que o COD precisa dos 12, mas os Vingadores, por exemplo, é uma coisa que eles já deviam prever que era uma coisa mais... Inclusive você jogou COD, mais né? procuradas. A gente passou das demos aqui, mas você falou que COD não te marcou muito, você não ia nem mencionar ele. Joguei, digo que assim, a experiência foi até relativamente boa, mas... É um COD, é mais um COD. É um COD. É o COD, tá bom. Se você jogou o passado, você vai... Só melhorou os gráficos e uma funçãozinha aqui e ali, tá bom. É isso, gente, é COD. O pessoal de COD vai ficar puto comigo depois. Mas enquanto o da PlayStation não tava essas coisas, o da Xbox, ele tava bem mais organizado, tipo... Não tinha tantas estações para os vários jogos, por exemplo, o Dragon Ball Z Kakarot, por exemplo, tinham 3 estações só, por isso que as filas ficaram grandes. O Bleeding Edge, por exemplo, eram as 8 estações, que é para formar os 2 times de 4 só. Mas tinham ativações, pelo menos no palco, pelo menos que davam uma chamada no público. Então assim, se a gente fosse colocar... Vamos criar treta aqui. Se a gente fosse colocar quem ganhou quem ganhou a BGS esse ano, foi a PlayStation ou foi a Xbox? Honestamente foi a Xbox. Sem querer fazer fanboyismo aqui. Organização e... Sim. Pra quem vive falando que eu sou sonista, olha aí, ó. Olha aí.
Tô falando bem da Xbox, tô falando que tava melhor esse ano o stand deles, e tava mesmo. De jogos, talvez não tivesse a melhor oferta. Mas as sim. ofertas Não, isso os que dois, tinham no os dois. PlayStation... Isso os dois estavam em falta mesmo, não é só a Xbox. Sim, a PlayStation tinha mais oferta, mas não tinha uma quantidade suficiente, uma coisa que... Menos que ano passado. Né, que tinha variedade no Xbox. E assim, realmente, o Xbox tava dando um pouquinho mais de show do que a PlayStation esse ano. Sim, e a gente tá aqui falando, né, PlayStation, Xbox e a Nintendo. Não vou falar da Nintendo, não? A Nintendo foi tacada por um canto, vamos dizer assim. Ela foi tacada por um canto bem longe. Ela tava, tipo, longeaço, assim, da PlayStation. Tava no mesmo pavilhão ali, mas, tipo, perto da... Sei lá, tava perto dos fliperamas lá, tipo, bem longe. Tava perto do fliperama e da Epic, então... E da Epic também. Ela não ficou ali na concorrência direta com as outras duas. Até porque ela não se vê, assim, no mercado também, então faz sentido. Enquanto o PlayStation e o Xbox, elas se veem como competidores mesmo, a Nintendo é, tipo... Eu tô aqui na minha, pessoal. Tô aqui fazendo meus jogos e é isso. Não tô competindo com vocês, não. Mas tava legal o stand deles. Tava menorzinho, mas tava legal. Eles fizeram um stand bem simples. O foco do stand foi os vários títulos, mas em especial o Luigi's Mansion. Sim, Luigi's Mansion, que tava tudo tampado, não conseguia nem ver o pessoal jogando, né? Só se você fosse jogar mesmo, tava bem exclusivo. E eles estavam distribuindo posters. Sim, muitos posters. Eu saí com muito pôster do YouTube Gaming. Nossa, cada dia que eu ia lá eu saía com 5 camisetas e 5 pôster do Mortal Kombat, que eu vou ter que jogar metade fora aqui, porque eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. E na Nintendo tinha os posters de Super Mario Maker e de Link's Awakening, que eventualmente vão parar aqui na parede, ainda não coloquei. E lá também eu peguei a minha foto de Pokémon. Que foi uma experiência bem interessante. Você entrava na fila, escolhia um dos 4 temas. Você podia escolher um tema que é tipo um cartão postal, tipo Welcome to Galar. E também um dos times dos iniciais, do Sobol, Scorbunny e Grookey. Eu, como ainda não tenho meu coração definido ainda, desculpa galera que tá ouvindo, eu preferi pegar o do Welcome to Galar. Não vou levantar a bandeira pra nenhum dos iniciais ainda. Tenho 14 dias pra decidir ainda. Mas infelizmente não tinha o jogo pra jogar. Foi uma decepção pra mim. Bastante. Assim, a experiência de foto é legal, é melhor do que não ter nada. Sim. Mas considerando que praticamente na mesma semana eles levaram a demo pra PAX Austrália. Sim. Deu uma podia ter trazido. Sim. Era só pra dizer, o jogo vai lançar, gente. Tira uma foto aqui e tal. É isso. Pelo menos eu tô com minha foto garantida. Vou botar em algum lugar aqui no meu quarto ainda, eventualmente. E, assim, ano passado a Nintendo nem tinha um stand, assim, né? Eles tinham cosplayer, né? O stand deles era de cosplayer. Sim, ano passado eles patrocinaram o stand de cosplays e trouxeram a novidade, que eram os cartões pré-pagos nas lojas americanas. Que aí esse ano agora eles tiveram os stands e eles expandiram os cartões pra Magazine Luiza. Tem mais uma opção agora. Mas eles já deixaram claro que por enquanto não vão começar a vender consoles, não vão começar a vender jogos em caixa físicos, mesmo no cartucho. Por enquanto, se você tem algum Switch que você trouxe de fora, é só acessar a loja deles e comprar lá. BGS, aqui se joga. Aí outra coisa que eu queria mencionar aqui foi, obviamente, a vinda lá na BGS Talks, que era o stand onde eu tava, que foi do YouTube Gaming, os atores de GTA V, né? Estavam esse ano o Steven Ogg, que é um cara que já fez, pra quem não sabe, ele faz um personagem lá em The Walking Dead, já fez Better Call Saul, inclusive, participou de uma pontinha lá, mas tava lá. Acho que ele era o maior dos atores acho que era um dos maiores convidados desse ano, assim. Um cara bem bem Aí tinha o Ned Luke, que é famoso por GTA V, ele faz o Michael, e o Sean Fontino, que faz o Franklin. E assim, tava muito legal, foram 3 dias, foi sexta, sábado e domingo, foram 3 dias de entrevista. Pra quem não viu, lá no meu canal tem já tudo completo, então vai lá e assiste. Mas, assim, teve uma polêmica envolvendo os atores, porque eles chegaram no Brasil já causando, né? Um pouco. Primeiramente foi a parte do hotel. Os caras pediram que trocasse de hotel, você lembra disso? Eu vi por alto, não cheguei a ver com detalhes, mas eu fiquei sabendo dessa treta.
Sim, eles chegaram e falaram, não, esse hotel não tá legal, eu quero um hotel novo, eu quero um hotel de padrão um pouco melhor. E a BGS teve que correr atrás e na última hora trocar de hotel. Os caras reclamaram do hotel que eles estavam, colocaram eles um pouquinho melhor, 3 estrelas, 4 estrelas, sei lá. Qual era o budget da BGS pra trazer os caras pra cá. E também teve a outra questão, né, envolvendo dinheiro, que foi, os caras estavam cobrando pra tirar foto. E isso foi uma coisa bem... Eu não cheguei a comentar no canal também, eu guardei pra falar aqui no podcast. Sim, foi uma... Nossa, foi muito, muito chato isso, cara. Foi bem, bem ruim mesmo. Pegou mal pra imagem deles. Foi uma coisa pesada, de certa forma, porque não foi uma coisa anunciada anteriormente. Não foi anunciado, ninguém... Se tivesse anunciado, ainda seria, né, sei lá, seria menos ruim. Mas... E os valores praticados também. Os valores são R$250 pra tirar foto com os 3. Era alto o valor. Então, se você vê, tipo, o BRK Sedu, que inclusive eu revi esse ano, abraço aí pro BRK Sedu, ele falou no vídeo dele que tudo bem cobrarem, isso é normal lá fora dos Estados Unidos, aqui fora do Brasil, lá na América do Norte, cobrarem tipo o quê? $10, $5. Isso até convertendo pra reais dá 40, 50 reais. No máximo, não passa disso. Sabe? Eles estavam cobrando 250, isso é muito além do que deveria. Pensar que 5, $10 lá também não deve dar nem... Vai dar menos que 1. Vai dar 1% talvez do que eles recebem. Aqui, 250, se você for olhar o salário mínimo, isso é 25% do salário da pessoa. Sim, comparado com o que as pessoas, comparado com o poder de aquisição da população também, algo que não encaixa, né? 5, $10 é nada nos Estados Unidos. Aqui, R$250 é pesado, é 1/4 de um salário mínimo, sabe? Então é bastante coisa. Foi um pouco chato isso, mas enfim, não vou nem comentar muito. Eles fazem o que eles querem, mas... Podia ter avisado, mas foi um pouco chato essa história toda. Mas assim, de resto... Né, isso era o meet and greet, que foi a grande confusão. Aliás, isso foi no primeiro dia, tá? Nos outros 2 dias foi de graça, só que era limitado a 50 pessoas. Então, tinha gente que literalmente, quando abriu o evento, corria pra ir lá e, tipo, lotou 50 vagas muito rápido. Era impossível conseguir tirar uma foto com eles, a não ser que você encontrasse eles andando por lá, como muita gente fez. Encontrou eles andando e conseguiram tirar uma foto ou pegar um autógrafo, sei lá. E fora isso, teve as entrevistas. Foram 3 dias de entrevistas e foi bem interessante. Tudo bem que... a tradução tava uma bosta. Tava muito ruim a tradução simultânea. Teve uns bons problemas, vamos dizer assim, né? Bons problemas? Estou sendo modesto. Sim, vários problemas. A tradução tava horrível. Tipo, os caras falavam uma coisa, o tradutor falava outra. Tava nesse nível, assim. Tipo, não conseguia entender. Eu conversei com a tradutora no Instagram, inclusive, porque eu mencionei... Eu não sei quando eu mencionei isso no Instagram, mas eu mencionei no Stories. E aí marcaram lá, enviaram pra tradutora, a mulher que tava lá, lembra? Eu não vou lembrar o nome dela agora. Se eu abrir aqui rapidinho no Instagram, eu vou lembrar. E aí, eu vou até falar o que ela me disse no Instagram mesmo. Porque é uma situação muito bizarra. E assim, sem falar que teve algumas perguntas lá que era tinha perguntas muito ruins. Nada a ver, ou uma pergunta que não fazia sentido. Era a questão, assim, dos tradutores não entenderem contexto do jogo, sabe? Não saberem coisas, tipo, nomes de coisas dentro do jogo, não saberem isso e acabaram falando errado certas coisas. E sim, teve uns termos que eram da vida real que até são perdoáveis, tipo... Acho que tem uma hora que ele fala de X-Creep, que é da gangue, isso aí não tem... a gangue, né? Eles não conseguiram entender o que era a gangue, os Creeps. Assim, isso acontece, isso é entendível até. Então, só pra continuar falando o que eu tava falando aqui, o nome dela é Marcela Forte, que tava fazendo a tradução. Ela me chamou no Instagram pra explicar, porque eu falei mal até em vídeo e tal, e ela veio falar comigo. E aí ela explicou o seguinte, ela falou que o som era péssimo e não tínhamos ponto. Eu consegui me virar ok, mas os outros tradutores acham que sofreram mais. Então a questão foi mais ponto, foi falta de um ponto eletrônico deles conseguirem, sabe, de ter alguém atrás lá no palco já traduzindo pros atores pra deixar mais dinâmico. E a tradução podia ser simultânea mesmo, ou seja, enquanto os atores estão falando, a pessoa fala em cima, não precisa esperar eles terminarem de falar. Porque se você vê no meu canal, você percebe que, assim, deu no máximo 20 minutos cortando todas as pausas. Em vez de dar 1 hora de entrevista, deu 20 minutos, porque era como se tivesse que falar tudo 2 vezes, uma em uma língua e depois em outra língua de novo. E por isso não foi aproveitado muito tempo. Deu muito trabalho pra traduzir, ainda teve coisa que precisou ser repetida 3 vezes. Sim, e eles não conseguiam entender ainda assim contexto de coisas, de nomes de coisas no jogo, ou de... Enfim.
Mas assim, fora isso, fora essa situação que eu espero que melhorem, o David Tavares, que é apresentador lá, né, não tava ajudando muito, também as perguntas não estavam lá, essas coisas. Falei isso no meu vídeo também, ele já... ele me respondeu no Twitter, o David Tavares. Ele falou que todo feedback é bem-vindo e ano que vem vão melhorar, ele falou isso, o David Tavares. Porque eu critiquei mesmo, eu sou assim, eu critico, se eu vejo que não tá legal, eu vou falar. Eu falei no Instagram que tava ruim, a tradutora veio falar comigo, reclamei do David Tavares, ele veio falar comigo, e espero que melhorem isso ano que vem. Tava realmente bem ruim essas coisas, esses probleminhas aí. Sim. Mas fora isso, foi muito legal, cara. Os atores de GTA V, eu tenho um canal dedicado a isso, então você imagina como eu fiquei nesse período aí. BGS, aqui se joga. E você acha que tem mais algum ponto que a gente pode falar de melhorias que a BGS pode ter para ano que vem? A rede, né? A cobertura de rede. Isso sem realmente dúvida. É um dos pontos que eu ia mais falar. Cara, eu não sei 4G não funciona lá dentro, não funciona, não tem como. E assim, aparentemente todas as empresas que estavam lá, eu vou citar algumas por nome, a Magazine Luiza, agora vai fugir o nome das outras só porque eu falei que ia citar. Mas várias delas fizeram atividades que você tinha que entrar num site pra cadastrar. E aí você vai entrar nesse site como se o 4G não funciona? Eu não sei quantas vezes pra fazer essas atividades, ou pra responder você, ou pra responder algum amigo, alguma coisa assim. Sim. Eu tive que sair correndo de onde eu tava pra sala de imprensa pra pegar o Wi-Fi, pra responder e descer. Sim, a mesma coisa comigo no YouTube Game. Ou então ir lá no primeiro pavilhão, que lá no primeiro pavilhão funciona, né? Sim. Não funciona no segundo, que é o maiorzão, que é o principal, né? Pavilhão laranja, acho que era o nome. Esse ano é o pavilhão laranja. Eles mudam todo ano a cor do pavilhão, eu me confundo. Ano passado era azul, esse ano é laranja, tá bom. Mas assim, acho que é isso de reclamação da BGS. Não teve abertura, isso foi ótimo, não teve show de abertura esse ano. Todo ano tem aquela abertura que é uma confusão. Espremer todo mundo no lugarzinho pra nada. Isso já foi uma melhoria que eles tiveram que... Sim, eles estão melhorando. Eu acho que até teve, que eu saiba, pelo que eu tava vendo, teve alguma coisa, mas não foi uma coisa tipo... Não era obrigatório pela imprensa. Eu sei que ano passado era obrigatório, tipo, você tinha que ir na abertura. Você tinha que entrar na abertura pra poder ter acesso ao restante do bagulho. E, assim, no geral mesmo, eu acho que a experiência da BGS foi boa. Tava bem tranquilo. Alguns lugares, é claro, eles melhoraram bastante do ano passado com relação à mobilidade. Igual antes, quando você saía de um dos pavilhões pro outro, você dava de cara com a Warner Bros, com o Just Dance, e ali ficava lotado, era quase impossível de passar. Esse ano tava um pouco melhor ali, então foi um pouco parecia que tinha mais espaço, né? Parecia que tinha mais espaço pra andar. As avenidas estão mais largas. Porque igual esse ano você saía, você tava de cara com o stand da Acer, que tinha filas grandes, mas não tava atrapalhando. Populado. Né? Teve um que atrapalhou, que foi no último dia, que era Fortnite. Fortnite, ele basicamente parou o pavilhão inteiro. Tipo, era impossível andar naquela região ali. Vocês se lembram, no domingo? Porque, tipo, né, a popularidade do jogo é imensa, então o pessoal se aglomerou naquela parte ali do Fortnite e tava impossível até de andar nas avenidas ao lado dela. Mas é o único, assim, que realmente parou o evento, foi Fortnite. Como é esperado, também, né? Tão popular assim. Ainda mais que foi um evento de fim de temporada. Se fosse algum evento mais basicão, não faria Caiu bem em cima da BGS e o pessoal tudo lá querendo assistir naquela tela, aquele buraco negro que não acontecia nada. E com isso eles conseguiram travar toda a locomoção dentro do evento. Acho que foi um dos grandes problemas de mobilidade que teve, foi esse, mas... É um problema entendível. E tinha jeito de você dar uma passada, mas você ia ter que dar uma volta. Dar uma voltinha na outra avenida, né? BGS, aqui se joga. Mas assim, no geral foi um evento muito bom. Eu não sei se eu posso dizer que foi o melhor, porque eu fui em 3 até. Você foi em 4, né? Então, meu 2016 ponto de comparação até agora. Assim, no meu ponto de comparação dos eventos que eu já fui, eu colocaria ele facilmente ali nos 2 primeiros lugares. É difícil comparar. Eu acho que ano passado tava bem... Tinha mais opções de jogos pra testar. Foi um ano
de demos, assim, mais interessantes. Esse ano não teve demos muito interessantes. Pelo menos que pra mim, não sei. Não, sim, eu concordo exatamente com esse ponto de demos. Eu acho que ele não... A melhor BGS que rolou até agora justamente pelas demos que estavam disponíveis. Não tanto pelo evento em si. As demos que estavam disponíveis, muita coisa que já saiu, ou coisa que tava pra sair, ou que teve beta recentemente, igual o caso do COD, que é um jogo que não lançou, mas teve um beta não tanto tempo atrás. E a Nintendo, por exemplo, que do stand inteiro dela, um jogo só me interessava, porque o resto todo ou eu tenho ou eu não quis comprar por decisão própria. E igual Sony também, os vários... A Sony, assim, foi um dos que mais teve coisa, mas realmente tinha esse impedimento do aplicativo. Sim, essa parte do aplicativo foi bem... Podiam tirar isso de vez no próximo ano. Mas assim, a experiência no geral foi muito boa também. Sim, eu gostei muito da BGS esse ano. Foi uma das melhores que eu já fui. O YouTube Gaming tava simplesmente sensacional. Foi o melhor stand lounge de youtubers que eu já fiquei até hoje. Tava muito, muito bom. E não dava vontade nem de sair lá de dentro. Eu fiquei muito tempo dentro daquele stand. Mas assim, acho que para 2020 o que eu gostaria que acontecesse, melhorar esses pontos, né? Cobertura, vamos colocar uma rede um pouquinho melhor aí. Acho que é o principal problema, todo ano é a mesma coisa. E acho que deveriam trazer alguns convidados de volta, tipo os atores de GTA V, eu queria muito que eles voltassem ano que vem. Porque o Shota Nakama vem todo ano, o Martinet vem todo ano, por que não, né? Podiam trazer de novo. Mas acho que é basicamente isso. As coisas que podiam trazer de melhorias assim pro evento. No restante tava realmente muito legal, tava bem bacana. Eu acho que realmente é o que eu falei já, essas questões de melhoria. A cobertura já melhorou bastante, tem espaço pra melhorar mais, mas nada que seja urgente, vamos dizer assim. Sim, acho que esse é o nosso balanço geral do evento, então, basicamente, né? Creio que sim. BGS, aqui se joga. Aí a gente teve uma questão que a gente não vai se aprofundar em nada aqui, honestamente, né? A gente vai falar tipo, muito por cima, que foi uma questão que aconteceu e que, já que aconteceu, vamos comentar, né? Fez parte do evento, infelizmente, que foi uma confusão aí envolvendo um cosplayer que diz ele, tá? Vamos deixar bem claro que assim, tudo suposição, tá sendo investigado, que ele foi espancado por um segurança. Foi basicamente isso, é a ideia, né? O cara falou que ele foi espancado por um segurança lá. E assim, toda a história é muito mal contada de ambos os lados. Tá tudo sendo investigado. A gente não vai tomar partido aqui sobre quem tá certo ou errado. Mas a gente ouviu falar de histórias de um cosplayer que foi expulso no domingo porque tava tirando foto da bunda das cosplayers, né? De algumas cosplayers. E a gente não sabe se tem ligação. Ouvi dizer, tá, é aquele bagulho. Me disseram que era esse tal desse cosplayer. E aí ele inventou que ele tenha sido espancado por segurança. Mas ao mesmo tempo, ele tem marcas de espancamento mesmo. Então, assim, a gente não tá acusando ninguém de estar mentindo, mas a história toda foi muito mal contada. Tá tudo mal contado até agora. Inclusive as pessoas já esqueceram, né? Já esqueceram até do que aconteceu. O que é um pouco estranho, não saiu no jornal o bagulho, sabe? Quando teve aquele bagulho da cachorrinha que foi morta no Carrefour por segurança, saiu tudo quanto é jornal. Ou aquele cara que foi espancado no mercado também lá por segurança, saiu tudo quanto é jornal. E esse caso aqui foi bem abafado, muito abafado, assim, só se você esteve no evento você ficou sabendo, ou se você acompanha canal de treta no YouTube, tipo o Central, que falou sobre. Eu confesso que eu nem sei como eu ouvi falar disso, acho que foi um tweet aleatório que apareceu na minha lista. Provavelmente meu, eu devo ter mencionado. Provavelmente seu. E assim, quando eu entrei no Twitch, as respostas todo mundo falando que tinha sido por causa dele. No Twitter, né? Os tweets abaixo da notícia falava era dele. Gente acusando ele, né? Sim. Que tinha um cara tirando foto da bunda de cosplayers e que ele abusava da namorada, um cara meio perturbado. E assim, ele tava com roupa de Coringa, disseram, e ele foi espancado com a roupa de Coringa. O que é um pouco estranho também, porque é um filme que tá em alta agora. Sim, então assim, é uma coisa que eu acho que a gente não tem como tomar partido agora. A gente tem que esperar as investigações em si. Porque não falaram mais nada sobre. Eu até pesquisei antes desse podcast e não foi mais mencionado sobre, sabe? Tipo, sumiu o assunto. A última coisa que eu vi foi a resposta da BGS, em que eles falaram que a galera que
trabalhou de segurança foi suspendido por enquanto. E é isso, não teve uma sequência dessa história, mas fez parte do evento, infelizmente tivemos que comentar isso aqui rapidinho, não vamos aprofundar nem tomar partido sobre. BGS, aqui se joga. Voltando pra falar do evento, pra terminar em uma boa nota aqui. O evento foi muito bacana, assim, no geral, foi bem da hora. Como eu disse, eu fui em 3 BGS, fica difícil, sabe, colocar ela em primeiro lugar, mas eu colocaria ela ali em primeiro ou segundo comparado com o ano passado. Melhoraram muita coisa, pioraram outras coisas, né? Mas acho que, assim, foi um evento bem bacana no geral. Sim, eu acho muito difícil eu ficar comparando, igual, no meu caso foram 4 BGS, 2 como convite premium, 2 como imprensa. 3 foram lá no Expo Center. Uma foi no outro espaço que mudou. Em 2016 foi lá na São Paulo Expo, se eu não me engano, né? Coisa assim. Um outro lugar. Que também nem foi em outubro. Não foi em outubro? Essa 2016? Que rolou foi de 1º a 5 de setembro. Eles experimentaram, tanto que não deu certo. E eles voltaram pro Expo Center na Semana das Crianças. Semana das Crianças. Porque ali fica de 1 a 5 é pertinho do que? Da Independência, basicamente. Não, fica melhor em outubro mesmo, Dia das Crianças ali. E assim, eu diria que pra mim ano passado foi uma experiência, tipo, do caramba. E cada ano é de um jeito, né? Cada ano é uma experiência diferente. Mas todas boas, no geral. Eu não sei se dizer, eu acho que, tipo assim, pensando assim, a desse ano não chegou ao que foi ano passado, mas assim, ano passado teve várias coisas pra experimentar. Ano passado teve Kojima. Teve Kojima, teve várias coisas pra experimentar. Convidados estavam, eu acho que de convidados meio que empatou. Eu não sei, talvez seja eu, porque, né, eu sou um fanboy aqui de GTA, então os atores virem pro Brasil pra mim foi a coisa mais incrível do mundo. Sim. Eu sou suspeito a falar. Também teve, eu consegui meu autógrafo da minha credencial do Charles Martinet. Tem uma coisa que a gente se conheceu ano passado, praticamente. A gente se conheceu numa BGS, olha só, não parece um círculo fechando? A gente tá fazendo nosso podcast aqui, o primeiro episódio da Irmandade, exatamente sobre a BGS, que foi onde a gente se conheceu. A gente se conheceu no passado na BGS. E de lá pra cá é muito Starbucks. Muito Starbucks. Muitas conversas avulsas. Sim. E papos de 1 hora que viram um podcast. E papos de várias horas que viram agora um podcast. Inclusive, a gente já falou, cara, se der 1 hora de conteúdo vai ser legal. A gente já tá falando aqui 1h15. Tipo. Mas assim, visões gerais sobre a BGS foi isso? Mais alguma coisa a acrescentar? Eu acredito que, assim, não, foi uma experiência boa mesmo. E agora a gente esperar e acompanhar. Porque logo já sai Death Stranding, os jogos que foram mostrados lá. Logo também já começa as vendas pra edição do ano que vem. Sim. Então provavelmente agora em novembro já começa a engrenar pra do ano que vem. Eles começam a vender já de 2020, né? Isso foi uma coisa que o Marcelo já deixou claro na entrevista de imprensa, que esse ano agora provavelmente começa agora em novembro já. A do ano que vem. O Tavares, né? Ele falou isso. E a gente agora é acompanhar pra ver. O Marcelo Tavares é irmão do David Tavares? É primo, sei lá. Que eu saiba, não tem relação. Não, mas é muita coincidência o sobrenome igual. Eu pensei, que nepotismo é esse aqui que o apresentador da BGS Talks é o cara tem o mesmo sobrenome que o dono da BGS, então... Pensei em nepotismo, é sério. Mas espero que não tenha nada a ver, porque seria um pouco estranho, mas nada contra também, não é ilegal, então faz o que você quiser aí, mas... Só uma dúvida mesmo que surgiu. David Tavares, Marcelo Tavares. Que eu saiba, não tem muita relação. É que todo ano tem essa coletiva ali com o Marcelo, né? Ele fala sobre o balanço do evento, né? Fala muito sobre o financeiro do evento e tal. A coletiva geralmente rola no último dia, lá por volta das 4 horas. Mas é isso, mais alguma coisa a acrescentar? Da BGS, eu creio que não. Então foi esse nosso episódio sobre a BGS 2019. Vamos voltar toda terça-feira, né? Toda terça-feira vai ter podcast novo aqui. BGS, aqui se joga.
fechar, na verdade, a gente tem uma ideia aqui que é uma espécie de sugestões da semana, que vai ser basicamente assim, a gente vai sugerir coisas aleatórias que nós vimos, que nós assistimos, que nós jogamos, ou um álbum que você queira recomendar, sei lá, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que envolva a cultura pop, a gente vai estar recomendando aqui. Você quer começar com o seu? Eu vou começar com o meu, mas antes também quero falar, tipo, a gente não teve criatividade nenhuma pra essa área. Não pensamos em nomes, a gente não deu então, nome tipo... ainda. Isso aqui é um piloto, galera, então calma. A gente vai definir um nome em breve pra esse quadro. Se vocês estiver ouvindo, tiver alguma ideia pra essa parte, manda pode pra mandar. Gente. Manda lá no meu Marlon, Twitter. Me marca, Renan Chronicles no Twitter. Marlon Maris Underline no Twitter e no Instagram, manda lá. E a gente tá aceitando qualquer sugestão, é bem-vindo. Sugestões de nomes para esse quadro que não tem nome. É o quadro sem nome. O quadro sem nome de sugestões da semana. Isso, exatamente. Vai lá, manda o seu. A minha sugestão para semana não tem nada a ver com YouTube, não... Tem a ver com YouTube, vamos dizer assim. Não precisa ter, na verdade. Não precisa ter com nada a ver. Ela tem a ver com YouTube, com 2 YouTubers, na verdade, uma campanha que eles estão fazendo, e eu queria mostrar meu apoio, nem que seja promovendo, né? Sim. O Mr. Beast. Provavelmente tô ligado que todo mundo conhece. Ele fez uma parceria com o Mark Rober, que também é um youtuber que eu curto pra caramba. É aquele bagulho de plantar 20 milhões de árvores? Exatamente isso. Tô sabendo. Isso é bem bacana. Pra comemorar os 20 milhões de inscritos dele, ele está com uma campanha chamada Team Trees. Team Trees, hashtag Team Trees. Isso. E a ideia é, pra cada $1 que for doado, é uma árvore que vai ser plantada. Então, minha sugestão do dia é, vamos melhorar esse planeta, vamos lá doar. Isso, ajude a plantar uma árvore. O site é teamtrees.org, é só acessar e vai ter como você doar qualquer valor. Pode doar desde $1 pra ajudar a plantar uma... não vai plantar uma árvore, né? Porque é a cada um euro, acho, se não me engano. Então... É $1, é $1. $1, então. $1 equivale, tipo, 25 centavos de dólar. Mas você pode doar qualquer valor. Se doar $1 já tá plantando uma árvore. Ou se você quiser desafiar os grandões, tentar doar mais que 1 milhão e uma, pra tentar vencer o Toby Lurk e o Elon Musk, que estão lá no topinho. O Elon Musk tá no meio, que legal essa campanha, cara. Eu vi no canal da Susan, que é a dona, a CEO, na verdade, do YouTube, né? Eu vi no canal dela, ela postou um vídeo dela plantando, eles abraçaram a causa e tá, tipo, muita gente envolvida nisso, é bem bacana. Ela doou 200 mil árvores. 200 mil, nossa, é bastante. E o objetivo é plantar 20 milhões, né? Nossa, é muita árvore, é realmente bastante árvore. Mas já tá na metade do caminho. Já tá em 10 milhões. 11.411.678 árvores no momento que eu tô acessando o site aqui agora. Caraca, que legal. E a ideia é chegar a 20 milhões logo, pra que sejam plantadas 20 milhões de árvores ao redor do globo até 1º de janeiro. E em comemoração aos 20 milhões do youtuber, né, do Beast. E assim, então vai lá, doa. Vou aproveitar, vai lá, acessa o canal do Mr. Beast, escreve pra ele, escreve pro Mark Rober também, que são youtubers fantásticos. Eles são muito bons. Inclusive o Mark Rober saiu da NASA pra ir pro canal do YouTube dele. Pois é. E faz o conteúdo que ele faz é genial. Hashtag Team Trees. E você, mano, o que você tem pra indicar? Beleza, a minha sugestão da semana não vai ser tão... Como é que eu posso dizer? Tão... Vamos salvar o planeta, vai ser algo mais egoísta. Vai ser um filme que eu assisti, chama Três Infernais. É um filme que tá em cartaz agora, inclusive, ou estava e já saiu, não sei. Mas enfim, é um filme muito legal e assim, é da hora porque é uma espécie de trilogia. Esse filme é o terceiro de uma trilogia. O primeiro é de 2003, se chama A Casa dos Mil Corpos. O segundo é de 2005 e se chama... Como é que é? Alguma coisa... Rejeitados pelo Diabo, lembrei. E assim, o diretor dele é o Rob Zombie. Ele tá meio numa fase de tentar se recuperar, sabe? De fazer filmes ruins por 10 e pouco... Mais de 10 anos. E aí ele falou, eu vou voltar pro meu início. Eu vou voltar pros filmes que me fizeram famoso. Que foram esses dois. Os dois são uma continuação um do outro. Apesar de não ter o mesmo nome. Eles têm os mesmos 3 personagens ali. Aliás, tem vários personagens. Mas assim, no fim deles é os 3 que sobrevivem. E aí fizeram agora esse terceiro, que é Os Três Infernais. E conta a continuação da história. Eu vi os 3 em uma noite só.
Assim, é muito bacana acompanhar a história dos três. E não é um filme pra qualquer um, é um filme meio de terror gore, assim, onde basicamente você torce pros caras maus, e são três psicopatas, e você se identifica com eles de um jeito muito bizarro. Sabe aquele filme que você assiste com... Você fica pensando, nossa, por que eu estou torcendo pra esses filhos da puta que sobreviverem? Mas é isso. Os Três Infernais é um filme excelente que eu recomendo pra vocês. E aproveitando que o meu foi rapidinho aqui, eu vou recomendar um álbum também que saiu ontem de uma banda que eu gosto muito, que é Highly Suspect. Eu tô ouvindo MCID, esse álbum é sensacional, muito estranho, muito diferente do que eles já fizeram no passado, se você já ouviu. Mas assim, esse novo álbum é bem diferente de tudo que eles já fizeram, de um jeito bom. Eles colocam elementos de hip hop junto com rock. Mas é isso, essas são minhas duas recomendações aí, Os Três Infernais e o álbum MCID. É isso então? Eu acho que é isso, por mim. Então a gente finaliza por aqui o nosso primeiro episódio do Irmandade Geek. A gente se vê toda terça-feira. A gente pretende soltar esse podcast, pelo menos eu acho que 11 horas da manhã seria um bom horário. Mas assim, a gente fez esse primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta então na próxima terça-feira com o Irmandade Geek. Falou! Então a gente tá aí, falou!